compasso de espera técnica para termos tudo em ordem, está bem? Já? Então, penso que estamos em condições de poder retomar esta que é a segunda audição, mas diferente da primeira, que é a pedido ou requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a audição do Movimento 8% sobre os resultados do último estímulo ao emprego científico individual 2018. Queria aproveitar para saudar a delegação que representa este Movimento 8%, o Dr. João Oliveira, a Dra. Luísa Lopes e o Dr. Fábio Teixeira. Sejam bem-vindos. Vou só, muito sucintamente, explicar qual é o sistema de funcionamento desta audição. O Grupo Parlamentar requerente abre a audição com 5 minutos. O Movimento 8% depois tem 10 minutos. Os grupos parlamentares aqui representados são, portanto, temos 8, tem 5 minutos cada, se estiverem cá todos, naturalmente, 5 minutos de cada grupo parlamentar. Depois, para fechar o ciclo das intervenções dos grupos parlamentares, cabe ao grupo parlamentar requerente mais 3 minutos para conclusão e fecha esta audição, o Movimento 8%, com 10 minutos, naturalmente, para esclarecer questões que possam ser colocadas. Portanto, está percebido, então, estamos em condições de avançar com esta audição do Movimento 8%, que já esteve marcada, mas que infelizmente não se pôde realizar. Cá estamos, a seu tempo. Sejam bem-vindos. Eu dava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, o Bloco de Esquerda, e ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Tenha a bondade, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais agradecer a vinda dos representantes do Movimento 8%, ainda que tardia em relação àquele que foi o momento da publicação dos resultados deste concurso, não é infelizmente tardia por causa do problema da precariedade e da falta de visão a médio e longo prazo para aquilo que deve ser a contratação na ciência e o funcionamento do sistema científico e tecnológico nacional. Nós, no dia 27 de novembro de 2019, tivemos conhecimento dos resultados. Logo nessa altura demos a entrada do requerimento, justamente porque fazia sentido ouvir aqueles e aquelas que tinham sido lesados de mais um dos concursos ao longo destes anos de contratação de investigadores. A taxa foi de 8%, corresponde a 158 investigadores júniores, 104 investigadores assistentes, 37 investigadores principais e um investigador coordenador. Os números só por si não dizem muito, mas dizem imenso quando nós percebemos que milhares se candidataram a este mesmo concurso. Isto significa duas coisas. A primeira delas é que Portugal e o Sistema Científico e Tecnológico Nacional e as universidades e os politécnicos têm preparado ao longo dos anos massa crítica capaz de criar mais robustez no nosso Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Seria um enorme erro que nós continuássemos a insistir, nós, entenda-se, as políticas públicas nesta área, continuassem a insistir na ideia de que os investigadores são uma espécie de, não uma profissão, mas de uma ocupação quase romântica, um hobby de alguém muito inteligente que tem dedicado a sua vida à ciência. Bem, estes investigadores pagam casa, pagam renda, pagam luz, pagam eletricidade, alimentam-se, pagam os seus transportes. Muitos deles têm família e passam muitas das vezes anos, se não décadas, como já tivemos conhecimento de vários, sem a garantia do ingresso em nenhuma carreira. E, portanto, vão saltando de bolsa de pós-doc em bolsa de pós-doc, mais recentemente para contratos a prazo e agora numa modalidade, neste modelo que é uma espécie de investigadora FCT 2.0, se quisermos assim chamar, ou do que foi o programa Ciência. A verdade é que nenhum destes concursos vem resolver o problema da precariedade. Estes concursos resolvem sim um problema das bolsas, das falsas bolsas, mas acima de tudo do modelo de contratação de bolsas. Mas não resolvem o problema da falta de previsibilidade e da precariedade a que estes investigadores continuam a estar sujeitos. E a pergunta que nós todos devemos fazer enquanto sociedade é se estamos ou não disponíveis para descartar
de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos aqueles e aquelas que têm dado os rankings às instituições de ensino superior, que têm trazido ao país financiamento de fundos comunitários, que se candidatam a projetos internacionais e, por isso, garantem que as instituições que representam tenham hoje uma capacidade de internacionalização mais forte, que acabam também por apoiar estudantes de mestrado e de doutoramento, em grande parte porque são orientadores e co-orientadores desses mesmos estudantes de mestrado e de doutorandos. E a pergunta é mesmo esta: se nós queremos de 5 em 5 anos, ou de 4 em 4 anos, para estes investigadores, ou de ano a ano, ou de 2 em 2 anos, colocar em cima destes mesmos profissionais a única possibilidade, que é candidatarem-se a mais um concurso com uma taxa de aprovação baixíssima. Aliás, tivemos a oportunidade, antes de receber o movimento 8%, ainda antes deste período da pandemia, de ouvir a Sra. Presidente da FCT, que nos apresentava aqui na Comissão como se os 8% fosse um bom número, o que também é caricato, vindo da Presidente da FCT, apresentar os 8% como um número razoável para um concurso desta natureza. E sem me querer alongar mais, Sr. Presidente, nós estamos num período difícil. Vamos ter de combater uma crise social e económica, não só uma crise pandémica, mas uma crise social e económica, e o Sistema Científico e Tecnológico Nacional provou-se, não é necessário, é fundamental para nós termos instrumentos para a combater. Isso obriga-nos a não termos hoje, como aconteceu durante estes meses, termos investigadores sem salário a trabalhar pro bono a fazer testes à Covid, ou ter pessoas que não deixam de trabalhar no seu laboratório com medo de perderem o seu lugar, apesar de terem deixado há 1, 2, 3, 5, 6 meses de receberem o seu salário. Precisamos, na verdade, de um novo paradigma na contratação na área da investigação. E estas eram algumas das reflexões que eu queria deixar antes do Movimento 8% poder apresentar nos seus primeiros 10 minutos iniciais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, Sr. Deputado Luís Monteiro. Naturalmente já antecipou a passagem da palavra ao Movimento 8%, que volto a saudar. Penso que é o Dr. João Oliveira que vai iniciar a intervenção. E, conforme já foi recordado, são 10 minutos. Portanto, tenha a bondade, o tempo é do Movimento 8%. Olá, muito boa tarde. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente, bem como os restantes senhores e senhores deputados a participar nesta audição para a qual fomos convidados. Começarei por nos apresentar brevemente. Nós somos um movimento de pessoas, investigadores, e como tal vamos falar um pouco de nós. O meu nome é João Filipe Oliveira, eu sou investigador principal no ICBS, a Escola de Medicina da Universidade do Minho. Após ter-me doutorado na Alemanha, regressei a Portugal há cerca de 10 anos, através de uma ação Marie Curie intra-europeia prestigiante. Estou contratado neste momento ao abrigo do Programa Investigador FCT, como investigador auxiliar, e até este momento captei diretamente e geri mais de 700 mil euros em projetos de investigação. Fiquei em quarto lugar na seriação do painel de Ciências da Saúde deste concurso, SEC 2018, individual, na categoria de investigador principal. Neste painel foram atribuídos apenas 2 contratos a nível nacional. Ao meu lado tenho a Luísa Lopes, neurocientista, investigadora principal no IMM desde 2008, há 15 anos. A Luísa captou diretamente e geriu mais de 1 milhão de euros em projetos de investigação. Recebeu o Prémio Santa Casa Mantero Bolar em 2018, Prémio da New York Academy of Sciences em 2020, regressou a Portugal da Suíça ao abrigo do Programa de Ciência de 2007, passou pelo investigador FCT Consolidator em 2013 e tem agora uma posição do SEC individual 2017 como investigadora principal. Atribuíram 2 a nível nacional, uma foi para a Luísa. O Fábio Teixeira, investigador no ICBS, a Escola de Medicina da Universidade do Minho, vencedor do Prémio Santa Casa Mantero Bolar em 2019, já captou e geriu, apesar de ser um Young Investigator, ou investigador jovem, júnior, geriu mais de 400 mil euros em projetos de investigação e falhou a obtenção de um contrato na categoria Júnior em 2018. Perante os senhores deputados, somos apenas alguns dos muitos rostos do Movimento 8%, um movimento de investigadores oriundos de vários centros de investigação do país, das mais vastas áreas científicas, que perante a baixíssima taxa de aprovação do SEC individual de 2018, decidiu manifestar, e eu vou passar, não sei se estamos a ver a apresentação. Sim, podem começar. Se der para parar, que é para não prejudicar o tempo.
Nós ainda não estamos a ver, os senhores deputados e as senhoras deputadas não estão a ver ainda o PowerPoint. Pois. Já aparece Ok. o esboço. Portanto, nós vamos descontar este tempo. Pronto. Está em condições? Ok. Está em Tá. Condições. Pode Este continuar. primeiro slide mostra a negro todas as pessoas que ficaram sem contrato e a branco aquelas que ficaram com contrato. O movimento surgiu quase que espontaneamente em todo o país. As pessoas começaram a publicar fotografias em que apresentavam-se de preto se não tivessem sido selecionadas e a branco se tivessem sido, que é representativo daquilo que aconteceu. Neste momento, portanto, esteve bastante notoriedade na sociedade. Temos um grupo mais ou menos de 2.100 membros que estamos aqui a representar. E, antes de mais, gostaríamos de agradecer aqui a atenção dada pelo Bloco de Esquerda a esta iniciativa, assim como agradecer a convocatória para esta comissão. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, defendemos que se criem condições para uma carreira de investigador clara e coerente, baseada no mérito e na avaliação. Os países com maior impacto em investigação e inovação oferecem um sistema de posições estáveis sujeitas a avaliação periódicas. O sistema vigora em países de tendência mais liberal, como os Estados Unidos, mas também na maioria dos países da Europa, como por exemplo na França, na Espanha, na Alemanha, na Dinamarca, por aí fora. Estes criam concursos anuais para posições de quadro com uma taxa de aprovação que vai dos 15% até aos 50%. Relembro que isto é para posições de carreira, de quadro. A partir do momento que as pessoas entram, estão nos quadros. Não é o caso deste concurso, como podem ver neste slide. Portugal atualmente não oferece condições para uma carreira científica estável, apesar dela existir. Os investigadores vão concorrendo a programas variados, a prazo, como eu acabei de mostrar, que mudam de tipologia conforme os governos. A legislatura anterior lançou várias iniciativas, como o SEC individual, institucional, a aplicação da norma transitória da L57, o PREF-PAP. No entanto, estas iniciativas lançadas de forma avulsa, sem regularidade e sem uma grande articulação com as instituições, apenas resultaram numa muito pequena percentagem de integração nas carreiras. Pretendemos fundamentalmente alertar para as baixíssimas taxas de aprovação em concursos para atribuição de contratos a investigadores, uma realidade que infelizmente se estende ao resto do panorama da ciência em Portugal, nomeadamente aos concursos para projetos, levando, obviamente, à insustentabilidade do sistema científico e tecnológico nacional. Para uma melhor compreensão deste problema, vejamos mais de perto este concurso do qual estamos a falar. Muito já foi dito aqui nesta comissão, por isso vamos trazer aqui um breve resumo. Estes programas foram criados numa altura em que a maioria dos investigadores portugueses eram remunerados através de bolsas de investigação. Os programas que antecederam o SEC, o Programa Ciência e o Programa Investigador FCT, tiveram como objetivo fundamental o estímulo ao ingresso nas carreiras, que ainda não atingiu esse objetivo e está muito longe de o fazer. Atualmente, pretende-se eliminar, e bem, este regime precário das bolsas, e conferir estabilidade aos vínculos dos investigadores. Assim, os SEC são neste momento praticamente o único mecanismo regular de contratação individual a que os doutorados podem candidatar. Podemos ver. São atribuídas por ano, eu coloquei aqui uns gráficos, são gráficos que estão na página da FCT, portanto são atribuídas normalmente por ano cerca de 1000, este ano até mais, bolsas de doutoramento, o que saudamos, que vai de encontro às normas para os rácios de doutorandos, e é muito importante formar as pessoas. E estes, até há pouco tempo, até 2016, as pessoas que se doutoravam tinham acesso, quer às bolsas de pós-doc, que eram cerca de 500 por ano, mais o programa investigador FCT, que eram cerca de 200 contratos por ano. Portanto, mais ou menos 700 para 1000 doutorados, um universo de 1000 doutorados que sobram por ano. Logicamente que não vamos contratar toda a gente, não é isso que estamos aqui a dizer. É só para perceberem que, entretanto, desapareceram as bolsas de pós-doc e agora apenas temos esta possibilidade dos 300 contratos. Lembro também que podemos passar à frente, este será dos slides pós-doc, podemos ver no slide seguinte ainda. Portanto, isto é um panorama dos contratos de investigação. Desde o final do investigador FCT, em 2015, abriu o SEC 2017, que foi anunciado em dezembro. Portanto, ele não é bem de 2017, ele já teve início em 2018. Portanto, houve 2 anos exatamente em que as pessoas não tiveram não tiveram qualquer tipo de possibilidade de contrato. E tem sido assim desde essa altura. Especificamente, o SEC individual de 2018 foi anunciado a 14 de dezembro, como foi dito, mas como podemos consultar na página da FCT, que podemos ver à frente, na realidade, isto está na página da FCT, todo o calendário, os regulamentos foram publicados já só em janeiro de 2019, o prazo de submissão foi 20 de fevereiro e os resultados apenas conhecidos em novembro. Estes contratos, como podemos ver aqui no slide, neste mesmo slide,
Apenas na semana passada os investigadores que foram selecionados receberam contacto para procederem à assinatura dos contratos. Na semana passada, nós estamos em junho, já lá vamos há mais de 1 ano e meio. Os investigadores que tentaram rebater em audiência prévia não têm ainda resposta. Não sabemos quando vão sair essas respostas. Portanto, estamos a falar já, estes contratos nunca vão ser assinados quase antes de 2 anos desde terem sido lançados. Relativamente à baixíssima taxa de aprovação, que contrasta com as melhores recomendações internacionais, o que se considera é que as taxas de aprovação inferiores a 15% resulta apenas de uma espécie de uma lotaria, não é? E podemos passar, identificamos vários investigadores que receberam prémios, que são reconhecidos, têm projetos, mas foram excluídos. É importante referir que aqui não é questão do mérito, porque eles também têm mérito, simplesmente. Aqui há uma grande injustiça. Simplesmente o concurso escolhe alguns excelentes no meio dos outros excelentes. E nós podemos falar isso no tempo de respostas daqui a pouco, porque isto vai gerar muitas injustiças. Muitas vezes o próprio investigador, grupo líder, está a receber o mesmo salário da pessoa que está a trabalhar na sua equipa. Não sei se estão a perceber que isso pode gerar várias questões. Nós, no tempo que temos a seguir, poderemos falar mais sobre a questão dos projetos, sobre a questão do investigador, o concurso institucional, que também decorreu, mas que também está a demorar bastante tempo, podemos falar disso também, do concurso de projetos que abriu recentemente. O Sr. Ministro veio dizer que havia cerca de 7.000 candidaturas lançadas, para o qual eles vão escolher 300. Portanto, a taxa de aprovação esperada vai ficar nos 4%, que é metade daquela que nós estamos hoje aqui a debater. Com estas observações não queremos nem nunca, quisemos passar a mensagem de que estamos aqui contra a FCT. Sabemos que a ação da FCT está muito condicionada e que se tem resumido a gerir verbas muito restritas, de forma variável, como podemos ver no slide seguinte, nós não temos muito tempo, mas no outro a seguir. Se vocês puderem ver, não sei se conseguem ver, ali a laranja está a verba que há para emprego científico e que oscila os números estão lá, 30 milhões para cima num ano, 40 milhões para baixo no ano seguinte. Logicamente que isto é muito difícil de gerir. Relembro que a comunidade científica, apesar destes recorrentes reveses, esteve e está desde sempre disponível para ajudar o país. No momento difícil que atravessamos, face à pandemia Covid-19, os investigadores tomaram a iniciativa de integrar a frente de trabalho, quer na vertente de apoio científico às decisões de entidades de saúde, quer na geração de modelos epidemiológicos, realização de testes, que colocou Portugal, como podem ver, no patamar do topo dos países que mais testam no mundo inteiro. Isto partiu dos investigadores, não partiu de si, mas partiu das próprias unidades de investigação, esta iniciativa. Isto prova, demonstrando a importância, as capacidades, o mérito, a sua excelência e a proatividade em prol do país. Nós gostaríamos de deixar aqui algumas medidas gerais a curto prazo, que não vamos ter muito tempo, mas penso que ainda vou poder elencar. De uma forma geral, urge iniciar a discussão e a aplicação de medidas a curto e médio prazo que promovam um financiamento regular e uma estratégia sustentável para a ciência em Portugal. A curto prazo, nós ainda vamos a tempo de aumentar o financiamento disponível para este concurso SEC individual, ainda estamos em fase de audiência prévia. Portanto, os senhores deputados, pedia-lhes que pressionassem, de alguma maneira, as instituições para conseguirmos evitar esta injustiça que aconteceu ainda vamos a tempo, neste concurso, corrigir o modelo de concursos anuais, ajustando os critérios de avaliação mínimos e mínimos de acesso a cada nível, criar e aplicar um limiar mínimo de estabilidade na ciência, que nos parece ser uma medida indispensável para a manutenção do sistema científico e tecnológico nacional. E este limiar, muitas vezes fala-se de qual é a necessidade real, de quantos contratados precisamos, qual é o tamanho, qual é o investimento. Ele está lá. Há 3.600 a candidatarem-se. Eles não serão todos assim tão maus. E se calhar se aplicarmos a percentagem de aprovação dos outros países, principalmente agora numa fase inicial, e que nós achamos que ela tem que ser no mínimo 15%, se aplicarmos esses, nós vamos pôr o sistema científico a funcionar pelo menos muito melhor. Imprimir regularidade nos concursos, agilizar os processos para reduzir os tempos de processamento, de avaliação, implementação, etc. E fazer uma discriminação positiva das instituições. Vamos concluir, que já demos o tempo compensatório. Sim, para concluir. Sim, vou já concluir. Vamos fazer uma discriminação positiva das instituições que apostem em quadros de investigação e, eventualmente, uma discriminação negativa das que não fizerem. Para terminar, Portugal, meus senhores deputados, nós estamos, neste momento, a viver em Portugal a ciência em direto.
todos os dias nós vemos nos nossos telejornais. E Portugal não pode perder a oportunidade de apostar na ciência como forma de alavancar a saída para a presente crise. Assim lançámos este desafio, o de fazer uma aposta sem precedentes na ciência, sob a forma de financiamento, estratégia, regularidade e estabilidade. Sabemos de antemão que até os acontecimentos dos últimos meses mostram isso, são uma prova irrefutável disso mesmo. Uma aposta na ciência é uma aposta ganha. Muito obrigado e agradeço a compreensão. Tivemos aqui um reajuste dos elementos técnicos, obrigado. Penso que foram compensados para comunicar aquilo que pretendiam e que é óbvio da vossa parte, e a Comissão agradece por isso. Agora passávamos à auscultação dos grupos parlamentares restantes, aquele que fez o requerimento, e começávamos pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, dando desde já a palavra ao seu deputado Eduardo Barroco de Melo, a quem eu dou a palavra, desde já, são 5 minutos, tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhores representantes deste movimento 8%, é com muito gosto que vos temos aqui, porque o Partido Socialista e o grupo parlamentar do Partido Socialista também sempre tiveram, ao longo da sua história, um papel relevante na construção do sistema científico e técnico nacional e um empenho no melhoramento do sistema científico e técnico nacional. Em concreto, o requerimento que nos traz a esta audição é, de facto, a discussão dos resultados de um concurso individual em específico, e eu confesso que, depois de ouvir quer a vossa intervenção, mas também a intervenção do Sr. Deputado Luís Monteiro do Bloco de Esquerda, eu fiquei um bocadinho confuso em relação àquilo que nós estávamos a discutir aqui e qual era o objetivo de estarmos aqui reunidos. Porque, de facto, o requerimento que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda tinha partia de um pressuposto do qual nós não concordamos e, portanto, estabelece uma base para o debate no qual não é possível concordar, que é o de que há uma política de desinvestimento na ciência que lança os investigadores para o desemprego, e se hoje em dia nós podemos falar de emprego na ciência em Portugal, é porque, de facto, especialmente desde 2015, mas antes, de outras formas, temos vindo a estabelecer políticas de contratação científica que têm ajudado a dar alguma garantia aos investigadores em Portugal. Eu não estou a dizer com isto que é uma maravilha a carreira científica em Portugal, bem pelo contrário, e conheço bem as dificuldades de desenvolver uma carreira científica em Portugal. Isso que fique claro. Mas é importante nós percebermos de facto o que é que estamos a discutir. Se nós estamos a discutir, se o objetivo desta reunião é nós discutirmos a precariedade na ciência, em sentido lato, nós podemos ter essa discussão. É uma discussão, obviamente, para a qual o Partido Socialista está disponível, mas não foi para isso que foi convocada esta reunião. Se nós estamos a discutir o problema concreto do concurso individual, eu acho que é importante não o desgarrar do resto das opções de contratação científica em Portugal. Eu, percebendo o vosso desagrado relativamente ao resultado dos 8% de aprovações neste concurso individual, acho que é importante, obviamente, nós percebermos que nos últimos anos nós temos, desde 2017, a contratação de 5.538 investigadores e professores docentes. Há 7.042 concursos ou procedimentos em fase final de concretização. Esses números não incluem ainda os resultados de investigadores doutorados em 2018 e 2019 apoiados pelo CIFID. E, portanto, nós temos não apenas os concursos individuais, mas temos também os outros concursos, nomeadamente o SEC institucional, temos aqueles que foram contratados ao abrigo da norma transitória do Decreto-Lei 57 de 2016, temos aquilo que foi a contratação das unidades de investigação e desenvolvimento, projetos ID de 2017, projetos financiados por outras fontes de financiamento, que todos eles resultam neste número de contratados que vos dei. Isso significa duas coisas. Uma, que nós, quando discutimos o emprego científico em Portugal, se vamos discutir na base das possibilidades de hoje em dia se aceder a um contrato para investigação, isso significa que não podemos restringir as possibilidades ou essa avaliação ao concurso individual. Porque, de facto, não é menos meritório para um investigador ser contratado ao abrigo de um projeto de investigação e desenvolvimento como os de 2017, e não tem por isso menos mérito que um investigador que concorre a um concurso individual e que dessa forma acaba por aceder a um contrato do seu pós-doutoramento. E, portanto, aquilo que eu acho que era relevante nós percebermos é que qual das duas coisas é que nós vamos discutir de facto, não é? Ou vamos discutir, de uma forma geral, qual é o sistema que nós queremos, e nós fizemos alterações recentes, portanto estamos ainda numa fase também de avaliação destes contratos
para investigadores e, portanto, é importante nós percebermos de facto o que é que está a falhar e para isso é que é útil uma audição como a de hoje. Ou então vamos discutir a substituição do regime por uma coisa qualquer e aí temos uma conversa diferente que é igualmente importante. O que é que eu queria dizer que acho que é relevante também dos dados que vocês aqui apresentaram? Há bocado tinha dito que a contratação, o peso da contratação na FCT era variável. Eu, de facto, dos dados que vocês próprios apresentam, não se vê isso, pelo contrário, vê-se que há um aumento. Hoje em dia, o emprego científico já representa cerca de 25% do orçamento da FCT. Aliás, vocês próprios trazem-nos os dados, e bem, da execução da FCT, do investimento da FCT, que tem vindo a aumentar desde 2015. Aliás, essa tem sido a tónica do desenvolvimento do Sistema Técnico e Científico Nacional. Sempre que o Partido Socialista está no Governo, aumenta o orçamento da FCT e o investimento em ciência. E, portanto, essa parte não é exatamente verdade, mas aquilo que era de facto importante era perceber, já que o requerimento e a exposição não são particularmente claros nisto, o que é que vos move neste momento. Ou seja, eu percebi que tinham aí 2 ou 3 reivindicações que pedia que esclarecessem, para percebermos melhor do que é que estamos a falar. Podem ser propostas interessantes para trazer para o debate. Uma das coisas que eu não percebi é se a vossa exigência neste momento é alterar o financiamento, ou seja, ficar pela alteração do financiamento do concurso individual neste momento, para nós podermos concorrer. Sim, vou já concluir. Podemos concorrer com outros concursos internacionais do ponto de vista da taxa de aprovação. Obviamente, a mim parece-me difícil que nós comparemos, por exemplo, os concursos do European Research Council com um concurso da FCT, mas independentemente disso, só perceber qual é a vossa motivação. E finalmente queria perceber, que isso é que eu acho que é mais importante, que é, dentro da experiência que vocês vão de alguma forma coletando dos vossos colegas, que falhas identificam neste momento no sistema que achem que necessitam da nossa reflexão, porque, como disse, o Partido Socialista está sempre aberto a esta discussão. Queremos mesmo continuar a ajudar a melhorar o sistema científico e técnico nacional. Muito obrigado, Sr. Deputado, peço a compreensão relativamente ao uso. O tempo é muito castigador para aquilo que muitas vezes pretendemos dizer e torna-se insuficiente, eu compreendo também, mas deixamos terminar, como é óbvio, o pensamento que estão a expressar. E passava desde já a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à senhora deputada Isabel Maria Lopes, a quem dou a palavra desde já. Tenha a bondade, 5 minutos, volto a lembrar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes do movimento 8%, senhoras e senhores deputados. Senhores representantes deste movimento, espero bem que numa terceira edição do SEC estejam cá com outro nome, com certeza vão ter que alterar, espero bem que sim, e que pelo menos seja maior que 2 dígitos, não é? Não como é neste momento. Portanto, é realmente necessário e urgente esclarecer a exata situação dos investigadores, uma vez que o número de candidatos aos vários concursos parece demonstrar que os vários mecanismos disponíveis não estão a funcionar para garantir o efetivo combate à precariedade na ciência. Nesse sentido, e em relação ao SEC 2018, que agora a senhora Presidente da FCT denomina de segunda edição, realmente é confuso porque é um concurso que foi lançado em 2018, cujos resultados saem em 2019, que os contratos estão no meio de 2020 a começarem a ser assinados. Já ouvimos nesta comissão outras entidades, nomeadamente então a FCT, o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Sindicato SNESUP e a Associação de Bolseiros de Investigação Científica. O Sr. Ministro, quando esteve cá para discutir este assunto, veio dizer nesta audição que, ao contrário do que os deputados podem pensar ou do que as notícias dão a entender, ele percorre o país, vai a várias unidades de investigação, vai às universidades, vai aos politécnicos e o que realmente ele encontra são investigadores satisfeitos. Já que hoje temos a oportunidade de os ter aqui, gostaria de perguntar: os senhores estão plenamente satisfeitos? O Sr. Ministro também disse que, nesta audição, também se referiu amplamente ao facto de haver hoje uma diversificação de mecanismos de contratação, dando a entender que os investigadores que atingirem o critério de elegibilidade e de qualidade seriam contratados por outros mecanismos. Este movimento confirma que assim é? Há vários mecanismos à disposição para poderem concorrer? Se realmente existem, o que é que acontece? Há falta de divulgação?
e é por isso que não estão realmente, efetivamente, nesses concursos. Existe, de facto, uma disparidade nos números de contratos no âmbito do emprego científico apresentados. O Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, depois da apresentação dos resultados do SEC 2018, afirmou que desde 2017 foram criados cerca de 6.000 novos contratos. Agora já se refere a ter cumprido a meta dos 5.000, que na verdade foram 4.951. Em poucos meses reduziu em 1.000 esse número. Mas, na verdade, estes 5.000 não se referem apenas a investigadores, mas também a docentes. Este movimento confirma estes números? Também confirmam que os contratos do concurso de emprego científico institucional 2018, apesar de já estarem contabilizados em documentos do Governo, só agora começam a ser assinados? O Ministro, aqui em audição, deu a entender que o problema de estarmos com atraso de quase 2 anos se devia às próprias entidades empregadoras. Este movimento confirma esta posição? É estranho realmente a fraca expressão das candidaturas aprovadas para a categoria de investigador principal. Acabamos então de conhecer uma pessoa que entrou nesta categoria. E apenas uma em investigador coordenador, que corresponde a 0,3%, quando, em contrapartida, as recomendações para a contratação na categoria de investigador júnior representam 52,7% das candidaturas aprovadas. E, por fim, também temos a categoria de auxiliar, que tem só 34,7%. Serão apenas coincidências? Que comentários vos merece esta fraca expressão das candidaturas aprovadas em algumas categorias? Como referiu, e bem, está na página da FCT, começaram a semana passada a serem contactados para assinarem realmente os contratos. Já sabem quantos já foram assinados até ao momento. E é ou não verdade que, muito provavelmente, nem sequer os 300 contratos serão assinados? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Maria Lopes, pela utilização rigorosa do tempo. E passávamos já ao grupo parlamentar seguinte, que é o Partido Comunista Português, e a Sra. Deputada Ana Mesquita, a quem eu desde já dou a palavra. Tenha a bondade. Volto a lembrar 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os representantes do movimento e a exposição que fizeram, agradecer também os elementos que mandaram por correio eletrónico e que nós tivemos a oportunidade de ver e para acompanhar aqui a exposição que fizeram, foram muito úteis. Não é a primeira vez que nós aqui em Comissão discutimos este assunto, não é? E inclusivamente houve um requerimento do Partido Comunista Português sobre os resultados do SEC individual, em que tivemos a oportunidade de auscultar o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E na altura ficámos bastante apardalados, para não dizer outra coisa, com aquilo que foram algumas declarações que foram produzidas, não é? Porque houve muito a insistência num discurso que nós consideramos que não é adequado à realidade das pessoas, não é? E não tem uma colagem efetiva com aquilo que é o dia-a-dia de uma série de investigadores que chegaram ali e, conforme as vossas fotografias também elucidam, temos muitos poucos pontos brancos e muitos pontos pretos. E, inclusivamente, na altura falou-se, havia uma frase, uma expressão que o Sr. Ministro tinha usado muito recentemente, que era a questão do pleno emprego na ciência, e que nós dissemos, não, estes resultados comprovam precisamente que não há pleno emprego para a ciência, e sim, as tais 8 vias que o Sr. Ministro referia para acesso à carreira, nós tivemos a oportunidade de dizer que, da forma como as coisas estão estruturadas e montadas, o que nós temos são 8 vias para eternizar a precariedade na ciência. E este é que é um problema que para nós é muito grave, porque da forma que as coisas estão estruturadas, o que nos parece é que há uma sucessão de contratos precários que não permite o desenvolvimento estável da ciência com um projeto a longo prazo. E isto é muito importante. Parece-nos também, nós gostaríamos de vos questionar isso, eu creio que já abordaram de certa maneira essa temática, mas até que ponto não houve aqui uma brutal desestruturação de equipas e de projetos?
porque foram-nos chegando palavras de uma série de investigadores que nos disseram que isso também estava a acontecer, porque de repente tudo aquilo que eram perspectivas de desenvolvimento de trabalho desagregaram-se e as pessoas já não sabiam o que é que haviam de fazer à vida. E tinham que mais uma vez pensar em mais um projeto, em mais qualquer coisa, em mais, quando há pessoas que têm provas dadas há imensos anos, com projetos que têm tido reconhecimento, em que as instituições não desperdiçam aquilo que é o conhecimento produzido por essas pessoas. Então porquê? Porquê é que não há de haver uma forma de que as pessoas encontrem a estabilidade que merecem para desenvolver o seu trabalho? Até que ponto o nosso país não está a perder brutalmente com a precariedade dos trabalhadores da ciência? Até que ponto aquilo que nós não poderíamos estar a produzir e que contribuiria decisivamente para a nossa soberania, para o nosso desenvolvimento científico, para o progresso, não só do povo cá no nosso país, mas no global, não é? Para toda a gente, para o mundo, se nós de facto proporcionássemos melhores condições de trabalho a toda a gente que está no sistema científico e tecnológico nacional. E, portanto, preocupa-nos muitíssimo a situação que decorre do SEC 2018, depois deixou-se de se tratar por anos, porque aquilo era uma coisa, as datas não batiam já umas com as outras e, portanto, começou-se a chamar outra coisa. Porque a grande questão que aqui se coloca, parece-nos, e é uma questão que nós nos temos batido e vamos continuar a bater, é que a forma como as coisas estão neste momento na ciência não pode continuar. A precariedade a que as pessoas são sujeitas no dia-a-dia, a imprevisibilidade do seu futuro, o não saberem como é que vai ser o dia da manhã, o não saberem o que é que vai ser a sua carreira contributiva, o não saberem o que é que um dia vai acontecer quando chegarem à idade da reforma, não é justo. Não é justo. Tem de acabar esta exploração desenfreada, porque, na verdade, isto também acaba por estabelecer uma espécie de uma bitola para toda a gente. Não é? Estamos a falar de trabalhadores que têm uma parte muito grande de estudo, de investigação, anos a fio, e que são colocados no fio da navalha da precariedade. Portanto, isto também estabelece, de certa maneira, um parâmetro em relação a todos os trabalhadores, e isto não pode ser. E o que nos parece que aqui tem que ser feito, e é aquilo que nós nos continuaremos a bater, é que de facto haja uma integração na carreira de investigação. Tem que haver. A carreira tem que ser revitalizada, tem que ser dinamizada, não pode estar estagnada e fechada com portas ali trancadas que ninguém lá entra. E mesmo aqueles que têm direito à regularização por via do PREV-PAP, nem esses estão a conseguir lá entrar. Não, o que tem que fazer é precisamente revitalizar a carreira, promover a entrada para a carreira ou para as diferentes carreiras mediante os investigadores que assim o queiram, e o fim da precariedade. E isto só lá vai, e parece-nos que apontaram muito bem nesta apresentação, se houver também uma forte componente de investimento, que tem que aumentar, e que nós consideramos que é corretíssimo, tem que haver vou terminar, Sr. Presidente, essa questão do investimento, a questão da previsibilidade, mas a questão do respeito pelos direitos de todos, em que ninguém fica de fora. Nem o Governo, nem as instituições, são todos convocados. Muito obrigada. Obrigado e obrigado pela compreensão, Sra. Deputada. Eu passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade. 5 minutos, volto a lembrar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes do Movimento 8%. De facto, como disse o Sr. Deputado Luís Monteiro do Bloco de Esquerda, esta audição já vem... Enfim, vem a tempo, mas vem um bocadinho já desenquadrada do que foram as outras que tivemos, por razões que nos transcenderam a todos. Mas tentando então retomar e retomar com a informação que, entretanto, se foi tornando mais clara ainda. Primeira coisa, de facto, a mudança de nome destes concursos individuais com uma designação ligada ao ano para uma designação ligada à edição não é neutra, e obviamente tem uma intenção, porque como vocês também descrevem, por exemplo, aqui no slide 6, salvo erro, da vossa apresentação que nos enviaram, o desfazamento é tal em relação à data de qual se atribuía o concurso
que mais vale ser honesto e chamar-lhe outra coisa, porque, de facto, estarmos no concurso de 2018, estarmos em 2020 ainda a tentar perceber exatamente quantos contratos foram celebrados, torna a coisa no limite caricata. Mas mais do que caricata, e o problema é esse, é que vos gera imensas descontinuidades na vossa gestão de salarial, porque também não lhe podemos chamar propriamente uma gestão de carreira nos termos em que aqui estamos a falar. Em relação então à segunda edição, a professora Helena Pereira da FCT explicou aqui na Comissão e explicou também numa entrevista que deu que das 3.700 pessoas que teriam apresentado candidatura, verificava-se que 48,5% não atingiam, essas candidaturas não atingiam o limiar de mérito. Portanto, dos tais, não chegavam aos 8 em 10 pontos que seria necessário para poder sequer serem consideradas. O que significa, assim como umas contas de merceeiro, que dos 3.700, 1.900 ainda assim teriam mérito, o que quer dizer que só 300 desses é que ficaram com resultado positivo, significa que houve pelo menos, por esta linearidade de raciocínio, 1.600 candidaturas com mérito que ficaram de fora. Pronto. E, portanto, nós não podemos dizer que o que lidera um concurso destes é o mérito, quando, apesar de tudo, um número tão substantivo fica de fora, assumidamente de fora. É claro que também a percentagem não é nenhuma surpresa, porque decorre de nós sabermos à partida, pelo aviso de abertura, que só ia haver 300 posições para ocupar. Da mesma maneira que para a terceira edição, o que era o antigo 2019, também já sabemos que só vai haver 300 posições a ocupar. Portanto, quando nos dizem que se estimam 7.000 candidatos, pois com certeza que a percentagem ainda vai ser mais baixa, porque o teto está definido à cabeça. A percentagem é um outcome, não é? É um resultado. E, portanto, a questão e aquilo que foi explicado aqui, quer pelo Sr. Ministro, quer pela Sra. Professora Helena Pereira, foi que há outras vias, há as tais outras 7 vias adicionais para resolver o problema dos investigadores, 7 ou, já não me lembro se no total eram 8, se eram 10, mas pronto, há uma série, uma profusão de outras vias que garantem aos senhores investigadores uma solução e, portanto, também que era miopia nossa estarmos a olhar, e vossa em certo sentido, mas estarmos a olhar apenas para estes resultados porque eles só refletiam parte da realidade. Portanto, a minha primeira pergunta é, isto é ou não verdade? É verdade que se eu fizer esta afirmação que dá nome ao vosso movimento, de que só 8% é que é um resultado bem sucedido, eu estou a ser míope, porque na verdade vocês têm outras respostas. O que apesar de tudo choca um bocadinho com este dado que vocês nos trazem aqui, porque se de facto houvesse se estas outras vias fossem todas vias de solução, e se nós estivéssemos perto do pleno emprego que falava o Sr. Ministro Manuel Leitor, mesmo na acessão em que ele fazia essa afirmação, então não haveria agora 7.000 candidatos para um novo concurso. Portanto, há qualquer coisa aqui que não está a bater certo, não é? E eu já não sei muito bem quem é que está a ser míope, se somos nós, se, como diz o outro, são eles. A minha questão é esta, acho que nós temos de dar aqui muitas voltas, mas isto vai dar a um ponto que é este, não há dinheiro, porque se houvesse dinheiro, de facto, estaríamos a convergir, poderíamos definir uma percentagem em convergência com aquilo que é o que vocês identificaram como boas práticas de outros institutos, desde logo europeus, e se definíssemos essa percentagem, estaríamos em linha, mas também tínhamos que ter um investimento muito maior. E, portanto, por muitas voltas que nós demos aqui, por muitas narrativas que nós criemos, o ponto é este. Ou há uma dotação maior para que se possa chegar a esta percentagem, ou então vamos estar sempre a discutir a mesma coisa. O único senão a isto é, de facto, eu poder estar a ver a coisa mal, porque agregadamente há outras vias para as quais vocês poderiam concorrer. E essa é a pergunta só que me fica, porque tudo o resto parece-me muito claro. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Naturalmente, agora passamos, atendendo que o modelo da audição e destas reuniões plenárias é um modelo misto, presencial, conforme estamos a verificar aqui em loco, mas também temos por videoconferência ou videoreunião. Aproveito para saudar todos os Srs. Deputados e Sras. Deputadas que estão a acompanhar à distância e agora ia dar a palavra, penso que para o Porto, ao Grupo Parlamentar do PAN e à Sra. Deputada Bibiana Cunha. Vamos ver se estamos em condições de retomar a palavra. Seja bem-vinda. Volto a lembrar 5 minutos de intervenção, Sra. Deputada Bibiana Cunha. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados novamente e cumprimentar e agradecer a presença dos investigadores representantes do Movimento 8%, João Filipe Oliveira, Luísa Lopes, Fábio Teixeira. São de facto rostos do movimento 8% e que vêm cá pugnar por justiça no apoio à investigação em Portugal, no tratamento digno dos nossos investigadores. De facto, já o disseram também, o contexto Covid-19 veio reforçar a importância do investimento em investigação e ciência em Portugal. E nesse sentido o PAN deixa aliás uma nota de reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido pela comunidade científica e agradece-vos a mensagem clara que nos trazem sobre este concurso, sendo bem claro o número de pessoas que ficam de fora, nomeadamente também aqui o que está por base nas decisões deste concurso e que urge mudar, ou seja, é para nós bem evidente quando usam a expressão escolher excelentes no meio de outros excelentes, ou seja, de facto desperdiçamos o potencial que temos em Portugal e este é outro concurso onde os nossos investigadores claramente saem lesados. É a altura para nós também, entendemos, porque é sempre a altura de resolver problemas e se eles não se resolvem quando há um superávit, eles têm que se resolver em qualquer altura, deveriam resolver sempre, mas entendemos também que esta é a altura de resolver os problemas ligados à investigação, é a altura de valorizar os nossos investigadores e isto carece obviamente de uma resolução estrutural. Nesse sentido, no que a investigação e ciência diz respeito, deixaram-nos aqui, claro, várias notas, continuamos com um subfinanciamento, as vagas a este concurso não dão resposta àquilo que são não só as necessidades como a possibilidade de integrarmos todo o potencial que temos. Continuamos de facto a falar de contratos a prazo e portanto de investigadores a prazo. Não podemos também esquecer que os prazos entre a abertura dos concursos até ao início da contratação, um prazo, no nosso entendimento, demasiado excessivo, demasiado longo, que inevitavelmente traz repercussões nas vidas das pessoas, também do ponto de vista, obviamente, profissional, e é de facto imperioso criar soluções e metodologias também concursais que possam trazer outro tipo de dignidade, outro tipo de estabilidade. Concordamos, da parte do PAN, concordamos com a necessidade de reforço deste concurso que aí vigora, com a necessidade também de, pelo menos, alcançarmos aquilo que é a média de aprovação noutros países. E gostaria de aproveitar esta oportunidade, face também àquela que foi a intervenção do Partido Socialista, de perceber se têm tido por parte do Governo alguma abertura, algum feedback relativamente às justas preocupações que aqui nos trazem. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. Vamos agora encerrar a parte que diz respeito às intervenções parlamentares e dando a palavra ou devolvendo a palavra ao partido requerente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que vai usar a palavra através do Sr. Deputado Luís Monteiro, a quem eu dou desde já a palavra, e lembro que a intervenção neste momento são 3 minutos para encerramento, diria que da parte da audição parlamentar, até falar novamente o Movimento 8%. Tenho a palavra desde já. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nestes últimos 3 minutos desta audição, cabe-me realçar 3 aspectos que me parecem fundamentais. O primeiro aspecto é uma lógica viciada e viciante no sistema científico e tecnológico nacional, que é convidar os investigadores a candidatarem-se durante praticamente toda a sua carreira a todos os concursos possíveis que vão abrindo. As várias modalidades que o Sr. Ministro apresentou aqui várias vezes, mas principalmente no início da anterior legislatura, e já lá vamos aos números,
significam uma coisa. Significa que, cada vez mais, e ao longo destes anos, a criatividade e a originalidade de criar contratações paralelas àquilo que é o estatuto da carreira de investigação científica é de facto louvável, por parte de vários governos. Desde as bolsas de investigação, ao programa Ciência, ao investigador FCT, a estas novas edições do SEC individual, aos contratos a prazo que as instituições vão fazendo, a outro tipo de modalidades que vão aparecendo, muito baseado naquilo que é o estatuto de bolseiro ou neste tipo de contratações, de facto estamos sempre perante uma originalidade brutal daquilo que é um convite muitas vezes perverso. Porque a falta de expectativas que se criou esta classe profissional é tão grande que qualquer governo que possa mudar algumas vírgulas em algum estatuto ou que possa simplesmente mudar o nome do programa, acaba por conseguir fazer uma festa, porque as expectativas são mesmo muito baixas. E esse é que é o problema, é que se elabora, nos últimos anos, numa lógica miserabilista, em muitos casos, e nós devíamos estar a dar hoje um passo em frente. Não se compreende porque é que os governos, e nomeadamente este, insiste na ideia de que não é necessário prosseguir na integração destes investigadores na sua carreira. É tão simples quanto isto. Se todos os profissionais da academia têm direito a uma carreira, por que razão é que os investigadores não hão de ter acesso a essa carreira? É uma pergunta que, até à data, o Sr. Ministro ainda não conseguiu responder. Já ouvimos algumas respostas sobre isso. O Sr. Ministro Mário Centeno disse, por exemplo, que o PREV-PAP, que dava essa integração na carreira, não se devia aplicar ao ensino superior e à ciência. O Sr. Ministro do Ensino Superior, da Ciência e Tecnologia já aqui respondeu na nossa comissão que a carreira de investigação científica era uma coisa mais virada para os laboratórios do Estado e, portanto, que isso não devia entrar muito no ensino superior. Enquanto o Governo e o Partido Socialista não tiverem a coragem de romper com esta visão, vamos estar sempre, de ano a ano, de meio ano, de 2 em 2 anos, a tentar responder com mecanismos de suporte aos erros que são sucessivamente cometidos, porque esta lógica de imprevisibilidade e de precariedade constante não vai resolver. Hoje a taxa foi de 8%, mesmo que a taxa fosse um pouco mais alta, resolveria o problema de mais alguns, mas nós temos 7.000 pessoas a candidatarem-se a estes concursos. Alguma coisa está mal aqui. E o que está é que estas pessoas não se sentem, neste momento, com uma capacidade de visão a médio e longo prazo no sistema científico e tecnológico nacional. É a isso que nós temos de responder. Muito obrigado. Obrigado pela compreensão, Sr. Deputado, mais uma vez. E agora sim, para encerrar a audição, tem a palavra o Movimento 8%. Penso que é o Dr. João Filipe Oliveira. Dou-lhe desde já a palavra. Tem 10 minutos. Pode ser distribuído pelos 3 representantes do Movimento 8%. Tenha a bondade, pode usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar, eu peço desculpa se vou falhar algumas das questões que foram colocadas. De facto, foram colocadas aqui bastantes questões e bastante pertinentes. Eu posso ter passado algumas. De qualquer maneira, eu vou tentar responder à maioria e depois vou passar a palavra à minha colega. Os meus colegas, se quiserem também, podemos tentar aproveitar o tempo assim. Podemos começar, e bem, por responder ao Sr. Deputado Eduardo Melo, do PS. De facto, como lhe responder? Ora bem, nós não começamos aqui a desfocar o ponto. Lógico que isto é uma questão que começou há 6 meses e que, entretanto, já passou o tempo. É natural que as prioridades agora também se tenham mudado, ou algumas coisas que não mudaram, e é de facto. E nós, durante este tempo, também conseguimos perceber que isto é um transversal ao sistema científico. Lógico que começámos a falar deste programa, que foi o que nos trouxe aqui, mas nós estamos, no nosso dia-a-dia, lidamos com todos os programas, com todas as candidaturas a projetos e por aí fora. E o que se passa é que ele é transversal. Estes problemas que nós encontramos aqui, o número reduzido de contratos é igual ao número reduzido de projetos que nós vamos ter e de oportunidades que nós vamos ter. Pronto.
que temos um número reduzido porque há subfinanciamento. Temos que imaginar que o mérito está distribuído, há uma distribuição gaussiana, mais ou menos, não é? Há uma distribuição e haverá muito bons, haverá excepcionais, excelentes, por aí fora, em todos, nos projetos. E se nós formos buscar uma pequena franja, nós vamos ter um problema. Estamos mesmo a desperdiçar e isso é... O desperdício aqui é muito mau, porque estamos a falar até de muitos, como acabou de referir, nós atingimos os 500 milhões no ano passado. Eu espero que ultrapassemos bastante este número este ano. Mas, de facto, é isso, subfinanciamento e a irregularidade. A irregularidade é fatal neste processo todo. Nós vamos esperando que abram os concursos, eles abrem e depois candidatámos-nos e depois quase que nos esquecemos. Quando saem os resultados, quase que já nem lembramos que aquilo já aconteceu, porque, entretanto, se repararem, o de 2018 abriu e ainda o de 2017 não tinham saído os resultados. Saíram 2 ou 3 semanas antes da deadline do prazo de candidatura. Portanto, imaginem o que é, e este é o concurso melhor para mais mérito que temos no país. E é assim que nós tratamos estes concursos. Pronto. Portanto, a irregularidade também não ajuda, os atrasos e por aí fora. Depois há a questão segundo os números, portanto, eu penso que as associações de investigadores e a ANICT, as associações de bolseiros, o Fórum dos Investigadores Precários e tudo mais, eles trabalham muito esses números e terão os números mais corretos, mas eu não discordaria, eu penso que nós não discordamos, eventualmente, desses 500 contratos que foram feitos. Agora, a questão é que esses contratos, eventualmente nós contratamos a mesma pessoa 2 ou 3 vezes. A mesma pessoa. Porquê? Porque a pessoa foi reconhecida no DEL 57, que acabava de ler 2 anos, concorreu e teve um contrato e, portanto, foi contratado 2 vezes. Nós não contratamos 2 investigadores, nós contratamos o mesmo, só que 2 vezes. Demos-lhe estabilidade? Não. Estamos a perceber? Essa é que é a questão aqui. Porque isso, e depois nós vemos que nesse bolo dos 500 temos os aprazos e tudo mais, e falou muito bem, e falou de investigadores e de docentes. Ora bem, um docente que dê 100% do seu tempo de aulas, faz investigação, eu conheço-os e fazem investigação boa, mas não fazem investigação a 100%, estamos a perceber? Nós estamos a falar da carreira da investigação, em que o investigador faz investigação a 100%, normalmente 150% ou 200%, não é? Porque não temos horário por aí fora, mas... E depois ainda damos 30% de aulas, porque estamos a falar de dar aulas de cursos de pós-graduação, cursos avançados e por aí fora, para o qual somos as pessoas que têm o maior mérito para fazer e fazemos. Portanto, aí nós estamos a pôr os investigadores, o SEC institucional contratou, penso que não tenho os números muito presentes, mas uma grande percentagem de professores, docentes, dinheiro que vem da ciência, diretamente, para pagar docência nas universidades. Não está, eu entendo que o dinheiro é necessário, que as universidades têm que aproveitar, porque as universidades tiveram cortes de 20%, imaginemos durante a crise e por aí fora, não é? Que nós sabemos 20%, isso são cortes enormes. Não é? Imaginemos que é gerir com menos 20% do que tínhamos de orçamento. Já tiveram cortes enormes e então têm que ir buscar e, portanto, não estamos aqui a censurar isto. O que eu estou a dizer é que nesses 500 e tal contratos feitos, contratamos as mesmas pessoas, contratamos a prazo, que categorias, era para júnior, era para... se calhar, numa próxima intervenção, era importante nós realmente, se calhar, temos que ajudar os investigadores júniores, ou se calhar temos que ajudar aqui. E, no geral, o que temos é que isto não resulta de acesso à carreira. Digamos, nós não procuramos aqui agora sentarmos e ficamos, agora sou investigador de carreira. Não, nós procuramos a estabilidade. É conseguirmos perceber que há um objetivo e quando nós somos bons o suficientes vamos entrar e vamos obter alguma estabilidade. Para a minha colega depois pode falar aqui um bocado da estabilidade das equipas, que foi outra questão. O que eu queria dizer é que, portanto, isto não foi atingido, e tanto não foi atingido que o Sr. Ministro criou uma comissão especial para avaliar porque é que afinal nós contratamos tanta gente e afinal... continua a aparecer tanta gente nos concursos. Os investigadores não nascem assim por geração espontânea. Mas está aí a prova. Ele próprio sabe. Eu ainda não conheço os resultados dessa comissão, que também era composta só por reitores ou ex-reitores. Também não sei se à partida será completamente... eu espero que seja completamente imparcial, até porque eles estiveram envolvidos nessa contratação e sabem melhor que ninguém o que lá se passava. Depois, em relação à senhora deputada do PSD, penso Isabela Maria Lopes, fez muitas questões, eu infelizmente não as apanhei todas, mas só para lhe dizer que as instituições só agora, portanto só na semana passada tiveram autorização para contratar. Portanto agora vai depender do tempo das instituições, normalmente também não é pouco.
também não é pouco. Nós sabemos que alguns dos SECs institucionais, por exemplo, na minha instituição, que é a Universidade do Minho, ainda nem sequer foram abertos os concursos, de que eu tenha conhecimento, espero não estar enganado, mas penso que não estou. Em relação à senhora deputada Ana Mesquita, a minha colega vai falar da questão das equipas. Em relação à senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS, queria só confirmar, não foi aqui um equívoco, não são 7.000 candidatos no concurso atual. Eu estava a falar das candidaturas aos projetos de investigação, que se falou em 7.000 candidaturas, mas os números, eu candidatei-me novamente neste concurso deste ano e são na mesma 3.000. Nós gerámos uma candidatura no final e o número era cerca de 4.000 ou assim, novamente, para 300 posições. Não houve uma explicação para a redução das 500 para as 300. Simplesmente é uma questão de financiamento. Aqui, e nós precisamos de financiamento. Mas, portanto, não há dinheiro. Nós fizemos um exercício, para esclarecer de uma vez por todas a questão do mérito. Se nós dermos, nesse concurso de 2018, em vez de darmos 8%, damos 16%, vocês sabem qual é em que avaliação é que nós ficamos? Portanto, nós estamos a falar até de 0 a 10, não é? Qual é a nota? É 8,7. 8,7 é 17, 18 valores em 20. Acham que a pessoa que está com 17, 18 valores merece ou não merece um contrato por 5 anos? Não estamos a falar aqui de uma contratação para toda a vida. O investigador júnior que tenha 17, 18 num concurso a nível nacional em 4.000, em quase 4.000, acham que não há? Claro que sim. Claro que sim. Não é questão do mérito. Penso que essa questão tem que ser arrumada uma vez por todas. E penso que já estamos adiantados no tempo. Só para, não sei se têm estes dados, nós fizemos aqui uma recolha muito rápida, os valores podem não ser exatamente estes, mas neste esforço conjunto em que eu referi que os investigadores, no tempo de pandemia, quando as pessoas começaram a confinar, os investigadores ficaram nos laboratórios a fazer os testes. Eu fui uma das pessoas que tive que me confinar, porque tenho 3 filhos, mas os meus colegas estiveram lá no laboratório e nós fizemos uma avaliação e cerca os números penso que não estarão muito errados, que isto foi uma avaliação muito prévia, mas 80% a 90% desses mesmos investigadores que estão ainda agora a fazer os testes para perceber, os testes que os senhores deputados se calhar também tiveram que realizar, são investigadores, mas um dia terão, espero, talvez, não sei, mas esses investigadores são investigadores ou a prazo ou com bolsas, alguns deles sem contratos. Posso-lhes dar um exemplo de uma colega minha, que é investigadora principal, está sem contrato, mas recebeu um contrato, só que está à espera desta notícia da semana passada para assinar e agora vai fazer, e eventualmente estará há meses sem salário. Investigadora principal, tem filhos e tem todas as contas para pagar. E é uma das melhores investigadoras, uma das investigadoras com mais mérito que nós conhecemos. O sistema é cego e o financiamento é pouco, meus senhores. Portanto, esta questão que nós falávamos do princípio mínimo de estabilidade, é disto que se devia começar a falar. Nós vamos abrir um concurso, temos que dar pelo menos 15%. Logicamente, isto não é cego, nós temos também que limitar. Se eu tive este ano numa categoria, eu estou à vontade para no próximo ano me candidatar à categoria seguinte. Porque eu, de facto, já pertenço à categoria seguinte. Estão a perceber? E eu candidatei-me a uma categoria mais abaixo. Eu vou passar a palavra à minha colega. A palavra lembrava só o tempo. Muito rapidamente. Queria só cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Eu vou ser muito rápida e vou fazer uma resposta, se calhar, ao deputado do PS. Os números, cegamente, que eu percebo que seja ardiloso em política, 5.000 contratos, são os números totais. E não há, de facto, 8 alternativas. Eu vou explicar, e daí as 2 primeiras categorias, júnior e auxiliar, têm muitas alternativas. Investigadores como nós, séniores, não têm outra alternativa. E se calhar é essa a confusão e nós estamos aqui para ajudar e para esclarecer. Os investigadores principais e coordenadores são salários mais caros, foram dados menos, exatamente porque são mais caros, e são esses que coordenam equipas. Esses não podem receber dos seus próprios projetos, como podem pensar, e esses não se podem candidatar a uma bolsa de pós-doc, o que seria até indigno nesta fase da carreira. Portanto, esses também não foram contratados nem pelo PREFPAP, e muitos de nós concorreram, e foi-nos dito pelas instituições que não fazemos parte
do pessoal permanente, apesar de estarmos em todos os rankings e de publicarmos com a afiliação da Academia. Portanto, se nos podem ajudar, não tem a ver com dinheiro, é uma forma, talvez, de pensarmos mais racionalmente como articular estas políticas. Eu penso que isso é uma coisa muito fácil de fazer e os senhores deputados podem aqui dar uma ajuda essencial. Obrigada. Obrigado, Sra. Doutora Luísa Lopes. Agradeço desde já aos três representantes. Já citei a doutora Luísa Lopes, que terminou a intervenção em nome do Movimento 8%. Agradecer também ao Dr. João Filipe Oliveira e ao Dr. Fábio Teixeira pela vossa presença, pelos esclarecimentos pertinentes às questões aqui colocadas, e a 8ª Comissão agradece a vossa presença e deseja um bom regresso às vossas casas. Para a Comissão, mesmo os que nos estão a acompanhar em videoconferência, um minuto apenas só para nos despedirmos dos nossos convidados e retomamos os trabalhos. Até já, um minuto.